Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais uma convidada e ela já é veterana aqui no programa Trocando Ideias, que é a professora Simone Souza, e ela vai se apresentar novamente para vocês. Oi gente, aqui é Simone Souza, eu sou professora das disciplinas de voz do curso de licenciatura em música da UFC em Sobral, mais uma vez aqui no Musicast, muitíssimo feliz de ter sido convidada novamente. E é isso, bora para esse tema que me é tão caro, que é a educação somática. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre educação somática, como a Simone já falou, e a gente chamou a Simone para relatar a sua experiência nesse assunto, né? Esse tema ela trabalhou no seu doutorado, que você pode ouvir no episódio do doutorado da Simone Souza, e no momento ela também está oferecendo um curso online através do grupo Cantarolando com esse assunto e com essa abordagem, né, da educação somática. E primeiramente, Simone, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é educação somática e por que você se interessou nesse estudo. Oi, Carla, então vamos lá. Educação somática é um campo de conhecimento teórico e, ao mesmo tempo, um conjunto de práticas. Enquanto campo de conhecimento teórico, dá para situar mais ou menos um marco histórico que está situado mais ou menos ali pela década de 70, quando as pessoas começaram a se interessar pelas práticas que olhavam para o corpo como um todo, como uma unidade psicofísica, e, em geral, se atribui o termo somática a um educador, criador somático e pesquisador chamado Thomas Hahnemann. Ele ressignificou uma palavra grega, que é a palavra soma, para ter uma ideia diferente de um corpo como algo diferente do que a gente costuma ver, do que a gente costuma pensar, de como a gente costuma pensar esse corpo. Então, para o Thomas Hahnemann, soma é um corpo que se acessa por dentro, um corpo que se acessa em primeira pessoa. Quando eu olho para o corpo de alguém, eu estou acessando um fenômeno chamado corpo, porque eu só tenho acesso a essa estrutura de forma externa. Mas quando eu observo o meu próprio corpo, eu tenho vias de acesso completamente diferentes daquelas que eu tenho quando estou observando um corpo. Eu acesso essa estrutura por dentro. Então, eu tenho não só os acessos externos, mas também acessos internos, propriocepção, interocepção, várias possibilidades de percepção dessa estrutura. E dessa forma, eu estou acessando um soma, e não um corpo. Do ponto de vista de conjunto de práticas, aí vai longe, onde a gente consegue colocar que isso existe, né? Tem um outro marco histórico também, que é o livro lançado ainda no final da década de 1930, um livro de uma dançarina chamada Mabel Todd, e o nome do livro é O Corpo Pensante, não tem tradução, essa é uma tradução livre, não tem tradução em português. E a Mabel Todd também é criadora de uma prática somática chamada Eidelkinesis, e de lá para cá, a gente consegue apontar muitas práticas, muitas possibilidades de trabalho com o corpo, que a gente pode dizer que são somáticas, mesmo que seus criadores nunca tenham pensado nisso, inclusive porque o próprio termo e a ideia de educação somática não existiam. Até hoje se criam práticas somáticas, porque depois que os primeiros criadores começaram a realmente ampliar a extensão de onde as suas práticas podiam chegar, discípulos, eu não sei se essa seria a melhor palavra, mas creio que sim, alunos desses criadores, formados por esses criadores, começaram a interagir com outras práticas e a repensar todo o processo de acordo com seus próprios caminhos e a criar, a partir daí, outras práticas. Isso é mais ou menos o que eu fiz, né? Eu tive contato não só como praticante e estudante, mas também como profissional formada com várias práticas diferentes, e pelo estudo de todas essas práticas, eu criei uma metodologia de trabalho. Então, assim, a gente pode apontar várias práticas como somáticas,
mesmo que elas tenham sido criadas em contextos diferentes, que olhem para o corpo, né, para o trabalho com o corpo, de uma forma completamente diferente entre si, ainda assim é possível apontar pontos em comum entre todas as práticas. O primeiro deles, que é o que realmente define a somática, é isso de olhar para um corpo como uma unidade psicofísica, ou seja, como uma estrutura que não pode ser vista apenas como uma dimensão, uma estrutura multidimensional na qual todas essas dimensões caminham juntas. Então, um corpo jamais será só físico, biológico, ele é também psicológico, ele é também emocional, também comportamental, também social, ou seja, um corpo é uma estrutura que carrega em si uma série de dimensões e nessa estrutura não existe a possibilidade de uma das dimensões ser tomada em separado. Uma coisa que afeta o lado físico do corpo, necessariamente em maior ou menor grau, vai afetar todos os outros lados. É assim que a somática, que as práticas somáticas trabalham com o corpo, como essa estrutura, como essa unidade psicofísica na qual todas essas dimensões estão interligadas. Além disso, tem o fato de que todas as práticas somáticas, de um modo ou de outro, via de regra, constroem as suas teorias de movimento com base em conhecimento de caráter científico. Então, você vai encontrar, mesmo nas práticas que não foram criadas por exemplo, fisioterapeutas, mas sim por artistas como bailarinos, atores, etc., conhecimento de caráter científico, anatômico, fisiológico, embasando toda e qualquer teoria de movimento. Além disso, tem um terceiro fato, que é o que mais me interessa, provavelmente, que é a ideia de que a relação de uma pessoa com o mundo que está ao seu redor fixa a sua estrutura e pode causar não só tensões desnecessárias e excessivas, mas também comportamentos, inclusive fixos, bloqueados comportamentos e, inclusive, posicionamentos físicos bloqueados e fixados. E a maneira que você tem de sair desses bloqueios, da rigidez e da fixação em um único comportamento, que pode não ser somente psicológico, mas sim também físico, através da consciência de si pelo indivíduo. Então, você só muda a sua estrutura, inclusive física, pela consciência de si mesmo, pela consciência de como você se comporta, se posiciona, se movimenta, etc, etc, etc. E meu interesse na somática surgiu justamente da percepção de que o meu corpo se comportava de uma maneira que não era a que eu percebia internamente. Então, para deixar isso de uma forma mais clara, né? Mais evidente. Quando eu comecei a cantar solo, eu cantei em coral, canto em coral, eu sempre digo que eu canto em coral desde que eu nasci, porque eu cantei em coral infantil e, basicamente, para não dizer que eu nunca parei de cantar em coral, no pouco tempo que eu não estava cantando em coral, eu estava regendo coro. Então, a primeira vez que eu cantei sem ser um coral foi um grupo de 5 pessoas. E assim eu comecei a cantar nesse grupo, eu comecei a perceber que o retorno que as pessoas davam da minha pessoa no palco era completamente diferente do que eu mesmo percebia. Então, por exemplo, quando eu comecei a cantar, eu ouvia muito das pessoas que me assistiam coisas como, você precisa se mexer mais, seus ombros ficam muito altos, você fica sempre com uma pose assim, assim, assado. E toda vez que eu ouvia essas coisas, eu tentava mudar a maneira, então, de estar no palco. Então, se as pessoas diziam que eu estava me mexendo demais, que eu precisava me mexer mais, eu comecei a me mexer muito, muito. Mas não tinha jeito, toda vez que eu descia, eu ouvia as pessoas falando que eu tinha que me mexer mais. Quando eu ouvia as pessoas dizendo que meus ombros ficavam muito altos, então eu subia no palco já e ficava o tempo todo pensando que eu tinha que descer os ombros, descer os ombros, descer os ombros. E ainda assim, quando eu descia do palco, tinha alguém para me dizer, seus ombros ficam muito altos. Então, bom, em algum momento eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Não é possível. Significa, então, que a maneira como as pessoas me percebem é diferente da maneira como eu me percebo. Tem alguma coisa por aqui. E aí eu comecei a procurar em todos os lugares
fiz dança, fiz teatro, fiz tudo no mundo. E um belo dia eu me deparei com um livro chamado O Corpo Tem Suas Razões, de Thérèse Bertherat, que é a criadora de uma prática somática chamada antiginástica. E quando eu li o livro da Thérèse, ela basicamente descrevia tudo o que eu sentia e a maneira como eu me sentia quando eu estava no palco, ou a maneira como eu me sentia quando eu estava cantando, e ela descrevia muitos dos problemas que eu tinha certeza que eu tinha. Então, eu tive certeza que era aquilo ali que eu precisava da minha vida. E aí eu fui atrás, fui procurar a antiginástica e descobri várias outras práticas. Fiz uma formação super extensa para me tornar profissional de antiginástica, e isso mudou completamente a maneira como eu percebia meu corpo, a maneira como eu me comportava no palco e a maneira como eu cantava. E para mim, apesar de quando eu me dei, no momento que me dei conta disso, isso já não era mais tão surpreendente, porque eu já sabia que ia ter influência, ainda assim, foi de alguma maneira surpreendente, sim, perceber que, bom, se eu mudava a maneira como o meu pé se posicionava no chão, a maneira como eu caminhava, isso tinha uma influência mais direta do que eu imaginava, na minha voz e na minha maneira de cantar. Foi assim que eu comecei a minha longuíssima jornada na somática, que certamente não terminou ainda. E é aqui que eu tô, é aqui que eu estou nesse momento, e pretendo seguir. Que legal, assim, muito massa mesmo. Essa sua percepção, né? Depois de tudo isso, você teve sobre si mesmo, que você teve sobre si mesma e tentou buscar, né? Formas de conseguir mudar e acabou que gerou vários frutos para você, né? Como o título da sua tese, e já foi, como eu já havia falado, a gente abordou sobre o doutorado dela em outro episódio que você pode ouvir. E o título da tese da Simone é Dando Corpo à Voz, Educação Somática na Construção de uma Proposta de Preparação Vocal no âmbito do canto coral. Então, eu gostaria que você contasse para a gente como que você faz essa aplicação dentro da educação somática, dentro da sua ação pedagógica, né? Então, a tese acho que é um trabalho que resume uma busca gigante que provavelmente não terminou ainda. Quando eu comecei a ver a relação direta mesmo entre o que eu experienciava na antiginástica e a maneira como eu me comportava no palco, e para além disso, a maneira como a minha voz soava, a maneira como eu cantava, que era completamente diferente, eu comecei a pensar, então talvez eu consiga usar isso nas minhas aulas. E na época eu ainda dava aula particular, isso foi um pouquinho antes de eu entrar no curso de música, depois eu entrei na UFC e eu já tinha contato com a antiginástica, mas não tão direto quanto depois que eu entrei na UFC. Então, quando eu comecei a formação, eu já era professora da UFC e já era regente do Vocal UFC. Foi no Vocal que eu comecei a fazer as minhas primeiras experiências. Tudo que eu aprendia, que eu via, que eu descobria, que eu tinha contato na formação em ginástica, eu trazia para o grupo. Eu comecei a usar várias dos movimentos, várias das coisas que eu aprendia lá dentro da preparação do grupo. E depois eu comecei a ampliar essas experiências e levar essas experiências para os aquecimentos e para a preparação vocal das disciplinas de canto coral. E eu comecei a perceber várias coisas. Então, tem um exemplo que eu sempre dou, sempre quando eu falo de somática e preparação vocal, porque eu acho que é o que melhor resume o que eu faço. Tem uma coisa que professores de canto, com a qual professores de canto sempre se deparam, que é estudantes que não abrem a boca. Você precisa abrir a boca para cantar, obviamente, você precisa abrir a boca para conquistar determinados ajustes laríngeos, determinadas sonoridades, possibilidades de ressonância. Você precisa abrir a boca para cantar, resumindo bem muito. E por muito tempo eu tentei fazer com que as pessoas abrissem a boca. Essa frase já não faz mais nenhum sentido para mim do jeito que ela foi dita. Mas era justamente isso, eu ficava tentando fazer com que as pessoas abrissem a boca. Faz isso, faz aquilo, abre a boca, abre a boca, abre a boca. E às vezes as pessoas não se davam conta sequer que estavam com a boca aberta.
Então, eu comecei a colocar espelho na sala, nas minhas salas de aula, quando eu dava aula particular, para as pessoas verem que não estavam abrindo a boca e poderiam abrir. E aí, bom, tinha gente que realmente... Tinha gente que sequer dava conta que não estava abrindo a boca. Olhava para o espelho, via que a boca não estava abrindo e ainda assim não conseguia enxergar isso. E tinha gente que, mesmo que conseguisse ver, levava um susto e dizia, puxa vida mesmo, não estou abrindo a boca. Então fazia um super esforço enorme, colocava um monte de tensão na musculatura, às vezes em musculaturas distantes que não tinham nada a ver, tipo, a pessoa franzia a testa para conseguir abrir a boca. E aí conseguia abrir a boca a muito custo, e quando a gente começava a cantar, a boca começava a fechar de novo. Então, uma das coisas, assim, esse é realmente um exemplo, para ser bem direta, uma das coisas que a somática me mostrou, que a antiginástica mais especificamente me mostrou, é que há outros caminhos de acesso a essa boca, que podem mostrar para a pessoa que é possível para ela abrir a boca, porque na verdade você não tem como saber por que ela não abre a boca. E o motivo nem sempre é muscular, o motivo nem sempre é porque ela não está vendo. Às vezes, nem a pessoa mesmo tem ideia de que o motivo está mais distante do que isso. Então, a somática traz essa possibilidade de uma outra, de acessar essa boca fechada, por exemplo, de uma outra forma, que mostre para a pessoa, não com a visão dela, mas com a própria percepção, com uma percepção interna, com um olhar interno, que é possível ela abrir a boca, que a sua boca abre mais do que ela imaginou que abria, e que talvez sua voz saia de uma outra forma, de uma forma mais interessante. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a pensar assim, puxa, talvez fosse possível pegar isso aqui que a Therese fez, que eu tinha aprendido na formação como profissional, e transformar esse trabalho em um trabalho de voz, em um trabalho que, por exemplo, mostra para uma pessoa que ela pode abrir a boca de uma outra forma, ela pode cantar, sei lá, acessar determinado ajuste laríngeo, descer a laringe de uma outra forma, subir o palato de uma outra forma, acessar cavidades de ressonância, fazer com que a pessoa perceba que é possível e que existe uma diferença na voz dela quando ela faz isso. Então, essa foi a minha primeira ideia. Eu cheguei em São Paulo para o doutorado pensando nisso. Em São Paulo eu tive a oportunidade de entrar em contato com outras práticas somáticas, tanto como praticante, então algumas práticas eu fui praticante por muito tempo, outras práticas eu me interessei a ponto de entrar também na formação profissional, eu tenho várias formações profissionais nesse momento. Outras práticas também eu tive acesso a escritos, a material escrito dos criadores, eu tive acesso a pessoas que estudavam há muito tempo, pessoas que tinham estudado com os próprios criadores das práticas que não estão mais vivos. Eu tive realmente a oportunidade de conhecer outras formas de trabalho que não só a antiginástica. E isso fez com que eu mudasse tudo. E aí eu comecei a perceber que tinha muito mais aplicação, como você falou, do que eu mesma tinha imaginado quando eu cheguei lá só com antiginástica. Então, eu aprendi muitos exemplos de movimentos diferentes. Eu aprendi como criar meus próprios movimentos. Eu aprendi de que maneira o trabalho com o músculo X afeta o trabalho de outro músculo que está lá distante, mesmo que eu não trabalhe diretamente com esse músculo, ele é afetado. Então, por exemplo, como é que pisar de uma forma diferente faz com que você sinta que o seu pescoço fica mais desbloqueado, fica mais livre e mais descansado mesmo. Ou entender como que trabalhar no seu pescoço faz com que você sinta que respira melhor, por exemplo. Aprendi o uso de vários materiais diferentes, encadeamentos de sequências de movimentos, de que maneira trabalhar isso, isso e aquilo, como começar, como terminar, de acordo com várias teorias diferentes, porque cada criador tem as suas próprias teorias de como se deve trabalhar. Mas o que eu acredito que seja o grande ganho da pesquisa, e que pode responder a essa pergunta, é compreender que o que importa não é o que eu sugiro, o que eu proponho, que movimento eu digo para a pessoa fazer.
eu mostro para uma pessoa que é possível fazer. E sim, como eu sugiro esse movimento? Como eu proponho essa sequência? De que forma eu me comporto dentro do espaço? Então, é sempre mais importante mostrar para a pessoa de que não é tão importante assim, por exemplo, para voltar para o nosso exemplo, como ela é, que não é tão importante assim, dizer para a pessoa abrir a boca. E sim, mostrar para a pessoa, pedir para que a pessoa observe como ela abre a boca e como é possível fazer isso de forma diferente. Eu não sei se fica tão claro assim numa conversa de alguns minutos, né? Já que eu passei 4 anos estudando sobre isso, escrevi um documento de 250 páginas. É difícil resumir, mas basicamente é isso. Não é tão importante assim qual é o movimento que eu vou trazer para a aula. É muito mais importante de que maneira eu vou sugerir que uma pessoa faça esse movimento. É isso que vai mudar tudo. A maneira como eu me observo, a maneira como eu observo as pessoas que estão comigo e a maneira como eu proponho às pessoas que experienciem determinado movimento que pode proporcionar a essas pessoas uma visão, uma percepção diferente dos seus próprios somas, dos seus próprios corpos. Eu espero que eu tenha respondido. Sim, respondeu super bem. Quando você fala sobre educação somática, né, e sobre essa questão do corpo, do movimento, de você induzir, né, a pessoa a determinados movimentos que têm um fim, né, a gente imagina logo que você precisa observar esses corpos, né, e aí surge a pandemia, né, que acaba que meio que transformando a forma com que você precisa fazer essas observações e fazer essas indicações para as pessoas. Como que está sendo você trabalhar a educação somática nesse modo remoto? Olha, Carla, a somática em si, eu já tinha tido algumas experiências bem antes da pandemia, eu já estava conduzindo alguns grupos de maneira remota, da forma como era possível, então tinha algumas coisas que facilitavam muito a minha vida, o fato de que eu dificilmente mostro para as pessoas o movimento, porque na verdade não é, eu não quero ninguém me copiando, não é disso que trata a somática, eu quero que as pessoas, é importante que as pessoas possam realmente observar o próprio corpo para perceber se aquele movimento é realmente aquele movimento que o corpo delas precisa ou pode fazer naquele momento. Então, o fato de eu não mostrar nenhum movimento, bom, isso facilita na hora da gente transferir para o online. O fato de eu não tocar da forma como eu trabalho, eu não toco o corpo das pessoas, isso também facilita o meu trabalho, se eu for fazer de forma remota. E os materiais, a gente descobriu maneiras de substituir os materiais que eu já tenho, que eu adquiri ao longo desses anos, que eu criei, que eu adaptei. E a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, adaptar a maior parte deles, dos materiais, para coisas que as pessoas já têm em casa ou podem conseguir com relativa facilidade. Então, com relação à somática, da forma que eu trabalho, eu não tive problemas. Mas daí, quando a gente fala especificamente de dando corpo à voz, que é como eu chamo neste momento a metodologia de trabalho que eu criei no doutorado, aí a gente tem problemas. Primeiro porque essa foi uma metodologia criada tendo em vista um grupo coral, ou seja, um grupo de canto coletivo, um grupo de pessoas que cantam juntas. Essa é uma condição para que o trabalho possa existir. E, na verdade, isso não é possível com a tecnologia que a gente tem. A outra coisa é, como você falou, né, o fato de eu precisar olhar as pessoas, isso é realmente importante. Pelo menos para mim, da forma como eu conduzo o trabalho, e como eu acabei de dizer, o como é a parte mais importante disso tudo. É importante para mim observar e criar a partir do que os corpos me dizem naquele momento. E essa é uma coisa que eu não tenho desde que eu comecei a trabalhar com dando corpo à voz de modo online. Com os meus grupos de somática, sim, as pessoas estavam
por algum motivo, mais dispostas a deixar as câmeras ligadas em um local onde eu pudesse vê-las. Isso não era tão fácil assim, mas era possível. E desde que eu estou trabalhando com o Dando Corpo à Voz, por vários motivos, inclusive por problemas, né? Porque nem todo mundo tem. E nem quem tem em todos os momentos vai ter uma internet com qualidade suficiente para que a gente possa ligar as câmeras a todo momento. Ou equipamento que permita que eu realmente consiga ver, ou espaço que realmente permita que a câmera seja colocada em algum lugar que seja possível ver. Então tem uma série de problemas e dificuldades, algumas eu nem sei quais são, outras eu já consigo imaginar, que fazem com que as pessoas fiquem com as câmeras desligadas, e eu não consigo, eu consigo, mas não é tão fácil assim, por exemplo, seguir o ritmo que as pessoas me dão, porque eu não tenho esse ritmo, tem que ser, e aí todo meu tempo com somática me ajuda a ter mais ou menos um ritmo de seguir com os movimentos na cabeça, mas é bem difícil porque grupos são coisas diferentes, grupos se comportam de maneiras diferentes, e quando eu não consigo ver as pessoas, isso fica bem difícil. A outra coisa que é a que eu acho mais grave, considerando que eu estou trabalhando com voz, é o fato de não ser possível, e aí realmente não é possível, ouvir as pessoas. Eu não tenho como ouvir as pessoas. Eu não tenho como ouvir as experienciações sonoras que eu proponho. Eu não tenho como ouvir a sonoridade que as pessoas estão produzindo naquele momento. Eu não tenho como ouvir de que maneira as pessoas estão relacionando o movimento que elas estão fazendo ao som que elas... Eu não tenho como. Então, fica realmente bem complicado para mim. Isto posto, eu creio que tem sido possível. Essa é essas são realmente dificuldades, mas o fato é que a obrigatoriedade, né, a necessidade de trabalhar em modo online me mostrou que era possível, e isso é muito importante. E essa coisa de eu não conseguir ver, nem ouvir, nem sabe, adequar o ritmo, etc., isso acaba trazendo uma vantagem que eu não tinha pensado antes. A minha própria ansiedade com o que está acontecendo precisa arranjar um jeito de se acalmar. Então tem uma coisa na somática que é muito importante. Não sou eu quem escolhe. Eu sugiro, proponho ou convido. Quem resolve, escolhe, decide fazer ou não é a própria pessoa. Essa é a própria definição de experiência em primeira pessoa. É só aquela pessoa que está passando pela experiência que sabe o que está acontecendo e que pode decidir o que vai fazer ou não. Isso é realmente uma característica muito forte na somática. E o modo remoto faz com que não seja possível para mim interferir de forma alguma. Então, se eu, por exemplo, conduzo um determinado movimento de uma forma muito rápida ou muito lenta, eu sempre digo às pessoas, se está muito rápido para você, ou se está muito lento para você, faz no seu ritmo. Mas eu não tenho como saber o que elas estão fazendo, sequer se elas estão ou não fazendo. E isso, por mais angustiante que seja, é muito importante para o processo de cada pessoa, que ela realmente possa tomar a decisão sem que os olhares externos influenciem ela de alguma forma, tomar a decisão de, naquele momento, não fazer aquele movimento, por exemplo. Então, é isso. Há perdas e ganhos. É algo que eu realmente não tinha imaginado quando eu criei todo o processo, mas que está sendo importante para rever algumas posições, para entender algumas coisas que não teria como entender de outra forma, e, inclusive, no meu próprio processo como condutora de uma prática somática, de que eu não tenho controle nenhum sobre o processo de cada pessoa. Isso é realmente muito importante. Sim, realmente, eu estou tendo a oportunidade de participar do curso que você está oferecendo através do Cantarolando, e na sua fala, né, você sempre tá, talvez você sinta, talvez você não sinta, talvez dê certo para você, talvez não dê, talvez aconteça isso, talvez não aconteça. Então é realmente muito individual, né, essa questão. E agora que eu já adentrei nisso, né, sobre o curso que eu estou fazendo com você, para quem não sabe, a Simone oferece um curso dando voz ao corpo relacionado à educação somática.
Eu gostaria que você contasse um pouquinho, principalmente essa experiência com cantarolando. Eu cantarolando é a minha oportunidade de realmente verificar como as coisas acontecem. Acontecem coisas muito interessantes. E que bom, Carla, que você está lá, que pode dar aqui em primeira mão para a gente um retorno de como é que está sendo do seu ponto de vista, que certamente é diferente do meu. Mas eu já sabia que depois de tudo criado, experienciado, colocado em prática, avaliado e discutido e etc., que é, na verdade, a minha tese, eu já sabia que quando eu voltasse para casa, que eu voltasse para a sala de aula e que eu fosse colocar em prática de uma outra forma, que é na prática da realidade, né, essa que a gente tem em sala de aula, eu já sabia que muita coisa ia mudar, eu já sabia que eu seria uma outra pessoa quando eu chegasse nesse ponto, eu já sabia que seria completamente diferente. Eu não imaginava que ia ser tão diferente assim. Então, o cantarolando tem sido uma oportunidade, já que eu não tenho como fazer isso nas minhas aulas regulares, que era a minha intenção, essa provavelmente é a minha intenção primeira ao pesquisar esse assunto no doutorado. Meu primeiro objetivo era realmente rever as minhas aulas de técnica vocal e canto coral. No entanto, não é possível com a carga horária que a gente tem, com a quantidade de conteúdo que tem que ser realizado. Não é possível ainda por cima conduzir um processo desses de modo online que torna tudo muito mais lento. Então, eu tenho feito várias experiências, tanto nas disciplinas de canto coral, quanto nas disciplinas de tópicos em canto, onde a gente estuda a fisiologia da voz, e eu mostro toda a parte prática com os movimentos da somática, mas é realmente no cantarolando que eu tenho a maior oportunidade de colocar em prática mesmo aquilo que eu passei 4 anos estudando. E eu já me dei conta de várias coisas, já tem muitas coisas que eu olho e digo, talvez isso que eu pensei naquela época não seja assim, dessa forma, essa não seja a melhor forma. Talvez isso aqui seja melhor dessa forma. Eu já tenho mudado muitas coisas, eu tenho observado, principalmente pelos retornos, né, que eu recebo das pessoas, que seja qual for a forma que eu penso, o que as pessoas me dão de retorno é muito semelhante. Tanto na pesquisa, né, as pessoas que participaram do grupo da minha pesquisa empírica, como pessoas com as quais eu trabalhei em outras situações, e agora, com os retornos das pessoas que estão trabalhando no cantarolando. É muito diferente, mas está sendo muito importante para o processo inteiro. A gente tem feito essa experiência uma vez por semana, a gente está encerrando agora, são 12 aulas no total, e a gente quis seguir com essa ideia das 12 aulas. Quando eu falo a gente, porque não sou só eu que conduzo, né? Tem eu, a Milena Jackson Crispim, a Milena Oliveira e o Jackson Crispim, que estão comigo nessa, me ajudando a conduzir e a dirigir o Cantarolando. Então, a gente realmente pensou em replicar, em reproduzir a experiência do doutorado, mas não apenas, mas também por conta de ser no modo online, mas também porque eu sou outra pessoa e eu já penso de forma diferente, porque o tempo que a gente tem no grupo é diferente do que o tempo que eu tinha naquela época, e porque a gente tem um outro ritmo de aprendizado de repertório, tem sido bastante diferente. Eu já tenho me dado conta de coisas completamente diferentes agora, nesse momento. Ainda assim, tem sido uma experiência muito prazerosa para mim, eu acredito que também para quem está participando. A gente se encontra todas as quintas-feiras, a gente está indo em direção ao nosso último encontro, temos montado um repertório curto, porque o tempo realmente é muito diferente nesse modo online, e em breve a gente vai estar apresentando esse repertório curtinho que a gente montou em vídeo. Então já convido todo mundo a ficar alerta. Ainda não tenho uma data precisa, mas fiquem alertas nas redes sociais do Cantarolando, do curso de música que a gente está em breve divulgando por aí. Eu tô amando, né? Muito legal, realmente.
dá uma diferença enorme, assim, às vezes eu fico assim até chocada com como que transforma, né? Porque a Simone pede pra gente cantar no início da aula e no final da aula. E é gigantesca a diferença. A gente fica assim meio. Mas como isso, né? Como um pé, como uma mão, um pedaço da coluna transforma tanta coisa, né? Engraçado e surpreendente. E agora falando mais em geral, né? Gostaria que você tentasse explicar para a gente como que a educação somática é, traz algum benefício para os músicos em geral, né? Mais em específico também nos corais, né? Que é onde você faz essa maior aplicação. Você sabe que você acabou de falar aí, já, já meio que me dá a minha resposta. Isso que você sente, quando eu comecei a estudar somática, eu estudava corpo. Porque eu sempre digo isso quando eu falo da tese, que sempre me incomodou o discurso de que voz é corpo, quando na verdade ninguém eu sei que não é bem assim, né? Então não entendo de forma tão categórica. A maior parte das pessoas que trabalham voz não está realmente muito interessada no corpo, a não ser nas partes do corpo que estão diretamente relacionadas ao ato de cantar, laringe, diafragma. Mas aí, quando eu entrei na somática, eu observei o contrário. A gente está falando que corpo é tudo, mas não tem voz. Não há. É muito difícil ter experiências de movimentos com voz. Pelo menos nas práticas somáticas que eu pude experienciar. Então, quando eu digo que é tudo, eu estou falando que é tudo mesmo. Corpo é tudo significa realmente tudo. E aí, quando você me diz, por exemplo, puxa vida, como é que tem a ver o jeito que o trabalho que eu fiz no pé, o trabalho que eu fiz. Eu vi muito isso no grupo da minha pesquisa empírica. Nossa, é impressionante, porque a gente bota uma bolinha aqui no pé, meu pescoço fica mais relaxado, e aí, quando eu respiro melhor e canto melhor ainda. Essa era a impressão que eu tinha, mas para mim era um pouquinho mais grave, porque eu trabalhava só com somática na época que eu comecei, e eu sentia diferenças absurdas, assim, botou uma bolinha aqui, e agora tá tão diferente um pé do outro, que quando eu ando parece que eu tô mancando. Parece que eu vou cair para um lado. Botou uma bolinha aqui embaixo do isquio, e agora, quando eu sento, parece que eu vou cair. Porque tem um isquio que está muito mais presente do que o outro. Meu Deus, que coisa impressionante. Então, para mim, essa percepção de, nossa, como pode a minha voz estar completamente diferente, era muito mais grave, porque eu não tinha nada que me dissesse que isso ia acontecer. Mesmo sendo o que eu estava procurando, ainda era muito surpreendente observar as diferenças. O fato é que eu vou acabar voltando ao que eu estou falando desde o começo. Corpo é realmente tudo. A gente experiencia este mundo através e a partir do fato de sermos um corpo. Então, embora eu compreenda que quando a gente parte para um campo mais sutil, né, do pensamento, da religiosidade ou da espiritualidade, que seja, da filosofia, para um campo realmente mais sutil, parece que em algum momento a gente esquece que quem está pensando, refletindo, dirigindo a sua espiritualidade para o alto, e é muito interessante essa imagem do alto, né? Está sempre no alto. É um corpo terreno. Inclusive, essas experiências a gente tem de maneira corporal. E nisso tem um dos autores que foi meu referencial teórico, que foram meu referencial teórico, um deles, o Francisco Varela, ele dedicou bastante tempo a pesquisar de forma realmente empírica, de fazer pesquisas de campo a respeito de como a gente aprende por causa de sermos um corpo. E aí ele propõe, com base na filosofia, na tradição de meditação budista, e na filosofia de Merleau-Ponty, e esqueci, droga, eu vou já me lembrar. Ele propõe uma dissecação, vamos dizer assim. Não é exatamente isso, não, mas como se fosse uma análise do fenômeno da reflexão. Então, ele observa como uma pessoa reflete, como uma pessoa passa por uma experiência para poder estudar a própria experiência. E eu estou falando isso tudo porque ele, em algum momento, ele aponta
para todo mundo que ele pesquisa justamente essa dificuldade em se estudar a experiência, porque em algum momento, quando o processo é muito reflexivo, a gente esquece que quem está refletindo é um corpo. Um corpo com pé, mão, braço, pele, respiração, órgãos internos, inclusive processos que não param nunca, circulação, respiração, etc. E todo mundo que tentou relacionar o corpo às atitudes reflexivas, em algum momento se perdeu, porque esqueceu que a gente precisa retornar a este corpo. A gente precisa retornar a essa experiência, que é uma experiência realmente corporal, que é a experiência de vivenciar a Terra. Eu sei que eu estou divagando, mas é só para voltar para onde a gente chegou. Então, se mesmo essas ações, essas atitudes, que é possível que a gente as entenda, que nós as entendamos como puramente intelectuais, racionais, entende? Assim, como atos puramente sutis, ainda essas experiências provêm de um corpo que está pensando. O que dirá se a gente fala de ações que necessariamente envolvem movimentos corporais? Por exemplo, tocar violino. Tocar qualquer tipo de instrumento, na verdade, não existe nenhum instrumento, até onde eu sei, nem a voz, mas eu vou até tirar a voz dessa lista de instrumentos, que você não precisa de movimentos corporais e de partes específicas do corpo. Então, a gente esquece, né? Parece que música é algo etéreo. Mais uma vez, voltando para essa reflexão toda que eu fiz, parece que música é algo etéreo, que flutua aqui acima das nossas cabeças, e que tem aqui alguém que está tocando, mas isso não é importante. O que é importante é a música que eu estou fazendo. E a gente esquece que para a música que eu estou fazendo, este corpo precisa ser levado em consideração, porque é ele que lá no primário está concebendo essa música. Então, uma das formações que eu fiz chama-se consciência, é de uma prática chamada consciência corporal para músicos. A criadora é professora de técnica de Alexander, então toda a prática é baseada na técnica de Alexander. E eu vi coisas bem assim como você acabou de descrever com relação a músicos. Eu tô aqui tocando e ela fala uma coisa que parece que não tem nada a ver, do tipo, quão livre está o seu pescoço agora? E apenas por esse pensamento a pessoa toca de novo e o som é completamente diferente. A pessoa não fez absolutamente nada de diferente a não ser dirigir a sua atenção ao seu pescoço para observar quão livre ele estava. E aí isso muda tudo. Absolutamente tudo. Porque quem está tocando é uma pessoa em um corpo. É um corpo que toca naquele momento. Então, não só cantores e não só coralistas, na verdade, não só músicos e musicistas, mas todas as pessoas que têm um corpo podem se beneficiar de um trabalho que é dedicado ao corpo. E todos nós que estamos aqui vivos e produzindo, agindo na Terra, estamos agindo pelo fato de sermos um corpo. Corpos diferentes, obviamente, vão se comportar de formas diferentes. Mas todos nós, com mais consciência e dirigindo nossas ações a partir desses corpos com mais intenção, certamente vamos ter muitos benefícios. E aí, só para responder de forma mais direta a sua pergunta, acho que o benefício que para mim é o que fica do topo, a coisa mais importante de todas as que eu digo é se livrar de tensões desnecessárias, excessivas e inúteis. E a gente simplesmente não dá conta que faz isso. Em algum momento, por exemplo, eu falei a respeito de gente que para abrir a boca precisava franzir a testa. Mas, ora, você não precisa franzir a testa para abrir a boca. Mas no momento da ação, se uma ação lhe parece difícil, ela vai ser difícil, mesmo que ela não seja. Abrir a boca, teoricamente, não é uma ação difícil. Você precisa descer a sua mandíbula e pronto. Mas se essa ação lhe parecer difícil, ela vai lhe causar tensão excessiva. Por exemplo, franzir a testa. E a tensão excessiva vai reverberar para o seu corpo inteiro. E isso vai influenciar toda e qualquer ação que você está fazendo. É por isso que, às vezes, eu pergunto em alguns movimentos, vocês observam a sua respiração? Talvez você tenha bloqueado. Observa a sua mandíbula. Talvez você tenha
travado essa mandíbula. Observe o seu joelho, talvez você tenha travado o seu joelho. Porque sim, a gente se dirige para essa tensão sem se dar conta e que realizou essa tensão e sem se dar conta da quantidade da influência enorme que esta tensão tem na ação que você está desenvolvendo, que não tem nada a ver com essa tensão que está ali só mesmo porque a gente entendeu que aquilo seria difícil. Eu acho que esse é o maior benefício, né? Não só não da somática como somática, mas da somática como uma maior consciência do corpo. Se livrar de tensões desnecessárias e inúteis, que não só não te dão nada de realmente não te dão nada em termos, por exemplo, de eficiência, e muito pelo contrário, tiram de você a possibilidade da eficiência e também a possibilidade do prazer. Então, essa coisa do etéreo, ela vai toda embora se você coloca tensão desnecessária. Aí, como a gente pensa? Ou faz música, ou mesmo canta, né? Sim, eu como praticante de yoga, eu percebi muita semelhança na educação somática com a yoga, né? Realmente a questão de você ter uma percepção do seu corpo, de você elas sempre pedem, né? Relaxe os ombros, relaxe o maxilar, e realmente são pontos de tensão que a gente tem e acaba nem percebendo. E depois de tudo isso, né, que a gente conversou hoje, eu gostaria que você falasse para a gente o que é que você espera da aplicação da educação somática como meio pedagógico na educação musical. Carla, eu vou só falar uma coisa a respeito do que você disse, porque eu fiquei pensando em mim mesma e em como eu também achava. Eu também fazia yoga antigamente, e eu achava que tinha muitos pontos em comum, tinha muita coisa em comum. E aí foi muito engraçado, porque quando eu li o segundo livro da Thérèse, é uma das coisas que ela diz. Ela fala, recebi algumas cartas por conta do meu primeiro livro, de alguns professores de yoga, dizendo que acharam muitas semelhanças entre o trabalho que eles desenvolvem e o meu. Então eu preciso deixar claro, o que eu faço não tem nada a ver com yoga. Eu levei um choque, eu li isso não é possível. Hoje em dia eu entendo, inclusive, por que a diferenciação, né? Porque, na verdade, são práticas com objetivos completamente diferentes e isso muda absolutamente tudo. Tudo. Mas, talvez o que eu pudesse apontar de ponto em comum fosse a questão da consciência. É uma consciência diferente que a yoga, o yoga, né, no caso, como uma prática milenar, com origem nas tradições orientais, tem como objetivo uma consciência diferente da consciência que a somática busca nas suas práticas. Mas ainda assim é consciência. Então talvez esse seja o ponto que a gente acabe entendendo como em comum. E isto posto, eu ia dizer eu vejo, mas não sou eu que vejo, na verdade. O fato é que existem aplicações da somática em várias, em meios diferentes, em direções diferentes. Então, em geral, se apontam 3 direções. A educação, a saúde e a arte. Educação, saúde e arte. Então, tem gente que olha para a somática como como treinamento artístico, como terapia e como educação. Esse é o olhar que eu lanço para a somática, é o olhar da educação. Para mim, é aqui que eu me encontro, e não é à toa que eu me interessei por algo que chama educação somática. O que eu acho que, de forma mais ampla, eu espero, né, eu vislumbro como, não sei se benefício seria, ou aplicação, mesmo aplicação seria a melhor palavra, mas como possibilidade da somática no meio educacional. É o que eu já falei para você a respeito do como e não do que. Isso não é uma coisa nova, né? Eu não descobri a pólvora, isso na verdade já é dito, que na verdade os princípios são mais importantes do que os procedimentos,
né? Então, o que você está fazendo não é tão importante quanto a maneira como você escolhe fazer isso. Ainda assim, eu acho que a somática me proporcionou um olhar mais amplo para essa ideia de o como ser mais importante do que o que. Então, uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a somática é que eu não tenho controle. Na verdade, não existe controle, né? Eu tenho uma prática, uma ideia, um direcionamento, um conjunto, uma sequência de movimentos que eu acredito que vai levar as pessoas do ponto A até o ponto B, porque foi isso que eu pensei quando eu planejei aquela aula, aquele mês, aquele curso inteiro, aquele movimento X. O que vai acontecer no meio do caminho, eu não tenho como prever. E, para além disso, não cabe a mim, porque somática é uma experiência em primeira pessoa. É a pessoa que está passando pela experiência, que pode se permitir ou não vivenciar realmente a experiência, que pode permitir ou não se deixar atravessar, que pode se permitir ou não chegar naquele lugar, ou que pode se permitir a para além do que eu tinha pensado a princípio e chegar num ponto mais distante. Então, é possível que eu sugira um movimento para que a pessoa, para voltar para o nosso exemplo que está aqui desde o começo da nossa conversa, sugira um movimento para que a pessoa, por exemplo, abra mais a boca. Pode ser que uma pessoa não consiga abrir a boca, mesmo depois de fazer um movimento, porque não é comigo, é com ela. Pode ser que uma pessoa consiga abrir a boca e veja que realmente consegue cantar melhor. E pode ser que uma pessoa consiga, além de abrir a boca, observar que lá na boca acontece isso, e que ela conseguiu abrir não só a mandíbula, mas também abrir o espaço interno, lá no fundo da garganta, abrir mais espaço nos ressoadores superiores, etc, etc. Ou seja, pode ser que ela vá ainda mais longe do que eu tinha imaginado. E entre uma e outra possibilidade, há várias outras. Pode ser, por exemplo, que uma pessoa tenha aberto a boca quase nada, que não dê nem pra gente ver, mas para ela parece muito. E só isso seja suficiente para que ela consiga ver muitas possibilidades diferentes de cantar a partir daquilo. Eu não tenho controle. E, embora esse seja um discurso comum, né? Tem um limite até onde um professor pode ir, até onde daqui para frente é do aluno e tal. A gente pode ter o discurso, mas não é bem assim, na hora da prática, que a gente se comporta. Eu tenho certeza que o caminho ajuda a gente nisso, mas eu posso garantir a você que a somática me deu muita coisa com relação a isso, porque realmente eu não tenho controle. E isso é muito importante. Entender que a intenção de qualquer coisa que eu esteja propondo e de qualquer ação que a pessoa esteja fazendo é mais importante do que o que quer que ela esteja fazendo naquele momento. Sempre o como é mais importante do que o que. Entender que nós sermos um corpo que se foi construído para estar na vertical, e quando eu estou sentada também estou na vertical, dirige tudo que a gente faz com este corpo. Qualquer ação que eu tenha com o corpo parte, sobretudo, da forma como eu me organizo verticalmente. Entender que ter consciência de tudo que se faz modifica qualquer coisa que se faça. E compreender, deixa eu ver se eu falei tudo, assim, entender que o corpo fala uma linguagem própria, que não é a linguagem das palavras, que as palavras não abarcam tudo, que a gente vai seguindo por aqui e por acolá, tentando organizar isso, mas não são, existe uma outra linguagem, é por isso que às vezes as pessoas sabem que alguma coisa aconteceu, mas não conseguem me dizer o que foi, porque, mas é para além disso. E entender, mais uma vez, que a escolha não é minha. É a pessoa que está passando pela experiência que escolhe passar ou não, aprender alguma coisa ou não, levar aquilo para a vida ou não, modificar a sua maneira de agir ou não. Eu acho que se a gente consegue entender esses que são os 4 princípios que eu sigo dentro da minha metodologia de trabalho, qualquer coisa que a gente faça, por mais tradicional que pareça, vai mudar completamente. É isso aí, que massa.
Muito massa. Depois de tudo isso, vou fazer a minha última pergunta. Se você queira deixar algum recado, alguma dica para os nossos ouvintes, algo que eu não perguntei, se você quer deixar um recado. Gente, depois de tudo isso, o que eu posso dizer é não subestimem o seu corpo para ficar aqui dentro do tema que a gente está falando. E eu acho que isso acontece muito, sabe? A gente subestima muito o corpo, que é onde, não é onde, né? Que é o que nós somos, na verdade. E essa coisa que eu acho que é a mais importante de todas, né? Essa coisa da gente compreender que, por mais sutil e reflexiva pareça ser a ação que a gente está desempenhando, ela ainda é uma ação corporal. O Alexander, da técnica de Alexander, ele diz que não existem processos puramente físicos e não existem processos puramente mentais. Qualquer coisa é físico-mental. Não existe uma coisa sem a outra. Ele diz também que qualquer tensão que você sinta, inclusive tensões mentais, vão se traduzir em tensão física. Você não tem muito para onde correr. E a gente subestima muito isso. A gente realmente subestima. Então, por exemplo, a gente imaginar que eu vejo muita gente falando sobre isso, né? Sobre timidez, nervosismo. Parece que é com isso que eu lido. Parece que é com isso que eu trabalho, com timidez e nervosismo, quando, na verdade, a coisa é muito mais ampla do que isso. E a gente tende a separar mesmo as coisas, né? Timidez e nervosismo é desse campo aqui. E técnica, para qualquer instrumento que seja, é desse outro campo. E aqui eu estou falando diretamente para músicos e musicistas, coisas relacionadas à performance, ou seja, a como você se comporta num palco. Não tem algo como timidez, nervosismo ou presença de palco e uma que é completamente separado de outra coisa, que é a técnica. Não tem nada separado uma coisa da outra. Na verdade, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Porque se a sua técnica te deixa cheia de tensão, é a tensão que você vai ter quando subir no palco. Por mais que você devesse estar seguro ou segura porque estudou aquilo por muito tempo. É tensão o que você vai ter. Quando eu descia do palco, quando eu comecei a cantar, eu descia com as costas completamente destruídas, e eu não sabia por quê. Eu não fiz nada para as minhas costas estarem destruídas. Hoje em dia, eu tenho certeza que o que eu fiz foi ficar prestando atenção o tempo inteiro se meus ombros estavam subindo, eu só estava me mexendo. E isso gerava uma tensão enorme no corpo inteiro. Tanto que eu não tinha problema nenhum nas costas. Depois de tanto tempo que acabava o show, eu conseguia seguir a vida normalmente sem dor nas costas. Era uma dor gerada dessa tensão. E essa tensão influenciava diretamente a maneira como eu canto. Então, essa tensão influencia diretamente a maneira como você toca também. Então, não subestimem a forma como seu pé pisa no chão, a forma como seus isquios sustentam você na sua cadeira, a forma como o seu pescoço equilibra a sua cabeça. E, independente do instrumento que você toca, não subestime a sua respiração, o movimento da sua respiração. Tudo isso é crucial na maneira como você toca. Quer você consiga perceber, quer você não consiga perceber. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Eu queria agradecer muitíssimo o convite, mais uma vez, para vir aqui toda vez que eu venho para falar sobre coisas que me interessam muito e pelas quais eu sou muito apaixonada. Muitíssimo obrigada à equipe inteira. Obrigadíssimo, Carla, por me receber aqui tão bem, e vamos em frente que tem muita somática aí pra gente estudar pela vida. É isso aí, pessoal. Fiquem com esse recado da Simone, que vocês vão se dar bem na vida, como músicos também, né? E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc, o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Esse podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral.
Participar e contribuir com este episódio como convidada Simone Souza, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elivo e Douglas Lopes, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento, coordenação geral Marcelo Matheus.